Olá, pessoal. Bem-vindos ao Minuto Saúde. No programa de hoje, eu recebo o Dr. Tomás Navarro Rodrigues. Ele é professor doutor, livre-docente em gastroenterologia, presidente da Sociedade de Gastroenterologia do Estado de São Paulo e professor de gastroenterologia da USP. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Vamos conversar um pouquinho sobre gastrite hoje. Doutor, o que é gastrite? Gastrite nada mais é do que uma irritação do estômago. O que se confunde muito é, essa irritação pode causar dor, não pode, enfim. São sintomas que podem ser relacionados a essa irritação ou não, mas é uma irritação do estômago. E quais os sintomas que uma pessoa pode apresentar quando ela tem gastrite? Então, por causar essa irritação no estômago, normalmente as pessoas reclamam principalmente de uma dor. Dor na região do estômago, naquela região do epigastro, que é logo abaixo desse ossinho no meio do peito. Mas ela pode também ter dor tipo cólica, pode ter arroto, pode ter sintomas tipo queimação, a queimação tipo azia. E é importante esse fato de azia para diferenciar do refluxo, porque as pessoas que têm azia geralmente têm refluxo e esse refluxo pode chegar até a região da garganta e causar constantemente pigarro, problemas de voz, principalmente os profissionais da voz, como os professores, eles podem ter falha na voz, ela ficar um pouco mais aguda, um pouco mais grossa e até um pouco mais seca em decorrência desse refluxo. Pode ser em consequência da gastrite, como pode ser uma outra doença muito comum associada com a gastrite, que é o refluxo. Importante, doutor Tomás, isso referente ao refluxo, que muitos professores estão nos assistindo agora. Então, você, professor, que tem algum sintoma, algo que o doutor Tomás acabou de referir, sempre leve em consideração, não deixe de lado e o mais importante é procurar um especialista. E um dos especialistas que você pode procurar é um gastroenterologista. E, doutor Tomás, às vezes as pessoas referem que, mesmo aquelas pessoas que não comeram muito, mas parece que comeram um boi, a gente escuta muito isso. Quando tem essa sensação que parece que comeu um boi, a gente pode dizer que pode ser algum sintoma, algo associado à gastrite? Sim, sem sombra de dúvida. Como eu disse anteriormente, gastrite é uma irritação do estômago. Essa irritação faz com que esse estômago tenha uma motilidade, uma contração, um esvaziamento alterado. Então, normalmente, ele esvazia de uma maneira mais lenta. E essa lentificação desse esvaziamento faz aquela sensação de que você come pouco e parece que você comeu uma grande quantidade. Isso é em consequência dessa irritação e ele não consegue trabalhar adequadamente, ou seja, esvaziar o conteúdo que você se alimentou. Quais os fatores que podem aumentar a chance da pessoa vir a ter gastrite? Vários fatores, principalmente os não naturais. Por exemplo, os anti-inflamatórios que você toma para enxaqueca, cólica menstrual, dor de cabeça ou mesmo dor articular. Outros fatores que estão associados, que têm uma participação muito importante, como o nervosismo, porque o nervosismo faz com que você aumente a secreção gástrica, aumente a secreção de ácido, isso faz com que você tenha sintomas. Outros fatores alimentares, dentre eles naturais ou não. Por exemplo, o álcool e o fumo têm correlação importante em termos da piora da sintomatologia. E outros naturais que dependem de cada região. Os mais famosos são alimentos mais ácidos, o café principalmente acaba embutido em termos de provocar a sintomatologia da gastrite. Então não é um mito, é verdade, porque muita gente relata que tem uma gastrite nervosa. Então a gente se refere à gastrite dessa forma. Então é verdade, por um fundo emocional, um fundo nervoso, a pessoa pode vir a desenvolver a gastrite. Então, o termo gastrite nervosa, a gente pode dividir de duas maneiras. É um termo que você associa muito ao fato de ser desencadeado quando você está nervoso, mas você pode fazer, por exemplo, um exame de endoscopia, ele vem totalmente normal. Mas é gastrite nervosa se veio normal? Isso daí nós médicos chamamos de dispepsia, ou seja, há uma alteração do movimento desse esôfago, desse estômago, não só do esôfago, do estômago, fazendo com que o paciente tenha esse sintoma desencadeado pelo nervosismo. Não necessariamente ele pode ter uma grande lesão, uma grande irritação, uma grande inflamação. Há um descontrole de movimento desse estômago causando essa sensação. Então, a gastrite nervosa normalmente é um termo muito popular, nós médicos não gostamos muito de usar, a gente usa mais uma terminologia denominada de dispepsia. Mas, claro, que o nervosismo pode desencadear sintoma e pode causar essas lesões sem sombra de dúvida.
O senhor comentou sobre endoscopia. É comum também as pessoas fazerem esse tipo de exame e fazerem uma biópsia. O senhor pode explicar um pouquinho o que seria essa biópsia, qual o motivo dessa investigação para se levar talvez ao diagnóstico da gastrite? Então, normalmente quando você faz endoscopia, a endoscopia pode vir normal e ter fatores que levem a desencadear essa gastrite, principalmente, que é o foco que a gente está abordando. E, normalmente, no Brasil, se faz a biópsia para a pesquisa do Helicobacter pylori, que é uma bactéria que está muito associada com gastrite. Na nossa população, no Brasil, calcula-se que 60% a 70% da população seja infectada pelo Helicobacter pylori. Então, essa porcentagem é muito alta. E como o Helicobacter pylori é uma bactéria que pode causar gastrite, pode causar outras doenças também, por isso que se faz essa retirada desse fragmento, que é um pequeno fragmento, que a pessoa não sente nada, porque é retirado só de mucosa, não pega terminações nervosas, então não há dor no paciente a mais, e nem é retirado um grande fragmento, é um fragmento muito, muito pequeno, para geralmente pesquisar essa bactéria. Outro fator é que você pode ter uma gastrite que é muito comum nas pessoas mais idosas, e nesse caso é uma gastrite tipo atrófica, que pode ter associado uma metaplasia. Nesse caso, você faz a biópsia, para ver se essa metaplasia está causando já alguma atipia, alguma displasia, ou seja, já está numa lesão pré-neoplásica, pré-câncer, e por isso que você faz a biópsia também. Então, esses termos que o senhor se referiu agora, todos ligados, vinculados ao desenvolvimento de um câncer. Sim. E a gastrite de uma forma geral, doutor Tomás, ela tem cura? Sim, a gastrite tem cura. O problema é que ocorre a cura, mas você não pode evitar a recidiva. Ou seja, ele pode voltar a ter de novo. Então é comum você, por exemplo, uma gastrite causada por essa bactéria Helicobacter pylori, você mata a bactéria, muito bem, obrigado, você não tem chance. Mas você pode ter gastrite por alimentos, por anti-inflamatórios, gastrite por outras substâncias que são causadoras da gastrite. Então, esses fatores você tem que pensar com o paciente como um todo, não pensar só no estômago. Então você tem que pensar na dieta para esse paciente, você tem que pensar na parte comportamental de como ele se aliviar dessas tensões, dos estresse, do nervosismo, evitar ao máximo medicamentos sem necessidade para que não causem irritação no estômago. Todos esses outros fatores são um pouco mais difíceis e até alimentos que podem provocar sintomatologia. Mas que ela tem cura? Sim, tem cura, mas eu não posso garantir que ela não vai voltar. E ela pode voltar e na grande maioria dos pacientes voltam, porque eles voltam aos seus hábitos anteriores. O tratamento, de uma forma geral, seria mais à base, então, de medicamentos e evitar que esse paciente volte a ter contato com a agressão, o que causou a inflamação. Sem sombra de dúvida, isso é o mais importante. Tanto é que o tratamento farmacológico não é tão importante nesse grupo de pacientes. O tratamento farmacológico é uma abordagem aguda, por um período curto. O que vai mesmo fazer você não ter recidivas e cura é todo o restante que você comentou agora há pouco. Alimentação, o seu dia a dia, o seu estresse e outros medicamentos que você toma por outras doenças que podem causar irritação desse estômago. E essa gastrite, se ela não for bem tratada ou curada, ela pode evoluir para uma úlcera, ou não sei se é assim, se o termo correto é evoluir ou causar uma úlcera? A gente até brinca que não é uma evolução, é uma involução, né? Você vai piorar, pode. Uma gastrite, normalmente, não bem tratada, o estômago é dividido em 3 partes, basicamente. Então, se você tem uma gastrite numa parte do estômago e você não tratá-la, ela vai evoluir para uma gastrite para uma segunda parte, para uma terceira parte, e você pode ter o que a gente chama de uma pangastrite, uma gastrite de todo o estômago. Ao mesmo tempo, se você continuar não tratando, você pode ter essa irritação numa região específica e pode, no futuro, desenvolver uma úlcera. E até dependendo dessa gastrite, qual é o tipo de gastrite que você tem uma maior chance de desenvolver câncer do que uma pessoa que não tem gastrite. Então ele pode evoluir não só para uma úlcera, como um câncer de estômago também, dependendo qual tipo de gastrite que você tenha. Então, servidor, na dúvida, procure sempre um especialista. Dr. Tomás, agradeço a sua presença, os esclarecimentos e a sua colaboração. Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima vez. Pessoal, até o próximo minuto.